Capítulo 104 Cortando pontas soltas. Os três sentiram o cultivo de Lishang e suas faces se tornaram escuras. Eles haviam ouvido os rumores do encontro dos seis grandes, mas eles pensaram que haviam exageros. Mesmo que fosse verdade, eles estavam em 3 pessoas, obviamente eles conseguiriam subjugar outra pessoa no Dao do Espírito. Bae Long estava no pico do 4º grau, Bae Hong estava no pico do 1º grau e Bae Dong estava no pico do 3º grau. A união dos 3 era extremamente poderosa. Após Bae Long e seus 2 filhos se unirem à seita dos 1000 venenos, eles aprenderam diversas técnicas de Abo que lhes ajudou a aumentar sua força. Assim sendo, com a ajuda de Bae Mon, os 3 foram designados para comandar um dos grupos de busca. Tais grupos existiam em todas as seitas e eram como representantes delas, mas diferentemente das seitas santas, as seitas de Abo tinham outro objetivo em mente. Tais grupos eram normalmente usados em saques, assassinatos, sequestros e diversos outros crimes. Eles eram como pequenas quadrilhas que agiam desenfreados pelo continente Zhao. Sendo assim, o trio esteve tranquilo nos últimos tempos. Fazia quase 2 anos que eles haviam deserdado da seita da chama púrpura e levavam uma vida tranquila. Bae Hong passava o dia se divertindo com as discípulas da seita dos 1000 venenos e da mesma forma, agiam seu pai e irmãos. Os 3 há muito haviam se jogado em direção aos prazeres mundanos. Mas em frente a Lishang eles se sentiam impotentes. Mesmo o cultivo do mesmo estando somente no pico do 3º grau do Dao do Espírito, eles claramente não possuíam confiança de que poderiam vencer ele. Em frente a Lishang eles se sentiam como se sua arrogância fosse inexistente. Seu orgulho era esmagado como um frágil vidro sendo atingido por uma pedra. Isso tudo veio somente da aura que Lishang emitia. Após ele mesclar as runas em todo o seu cultivo, sua aura ganhou uma nova força. Somente liberando sua aura ele poderia causar ataques mentais, como ilusões e pressões na mente do oponente. Ataques mentais, apenas usando a força de sua aura era algo novo. Habilidades que focavam em força mental eram comuns, mas todos exigiam muito uso de Qi e de grande compreensão. Mas Lishang muito se desprendeu das amarras do mundo normal do cultivo, ele mesmo escreve a sua história, somente ele poderia impor regras sobre si. Vou mostrar a vocês o que é estar verdadeiramente no Dao do Espírito. Lishang falou calmamente, cada palavra que saia de sua boca era impregnada com poder. A terra tremia e o vento se tornava mais agitado, como se uma tempestade se aproximasse. Ele então calmamente levantou sua espada e a abaixou em um arco vertical. A velocidade foi tão grande que mesmo Bae Long mal conseguiu ver o movimento de Lishang. Cuidado! Berrou ele na tentativa de avisar seus filhos. Bae Dong desviou rapidamente, mas Bae Hong acabou sendo atingido pelo que espada e uma de suas mãos foi cortada. O ataque de Lishang foi extremamente simples, mas sua força era assustadora. Como se fosse um dragão insaciável, a lâmina de que espada continuou seu trajeto após levar a mão de Bae Hong. Bae Long e Bae Dong só puderam deixar olhares espantados nascerem em suas faces ao ver, não somente Bae Hong perdendo sua mão, mas quase 300 pessoas sendo esmagadas pelo simples mover da espada de Lishang. Bae Long e Bae Dong rapidamente correram no auxílio de Bae Hong. Rápido como essa pílula. Bae Long. Bae Hong segurava a sua mão enquanto urrava de dor. Bae Dong olhava incrédulo para Lishang que nem os estava olhando, mas sim observava o caos no acampamento abaixo deles. Era inevitável tal resultado, mesmo alguém no 1º grau do Dao do Espírito conseguiria varrer centenas de pessoas no Dao da Integração, que dirá alguém no pico do 3º grau. Bae Long, Bae Dong e Bae Hong flutuavam no ar a algumas dezenas de metros de Lishang e olhavam impotentes enquanto ele desferiu mais alguns movimentos com sua espada. Das quase 1000 pessoas ali, boa parte morreu no primeiro golpe, mas Lishang não parou. Desferiu mais uma dezena de golpes seguidos de grandes lâminas de Qi espada.
O chão do acampamento era recortado com uma folha de papel sendo atacada por uma afiada faca. O chão tremia e qualquer um que fosse atingido pela lâmina de que espada era imediatamente cortada ao meio. Homens e mulheres. Ninguém fora poupado. Todos eram pessoas horríveis, criminosos e sádicos. Aquelas mulheres ali muitas vezes raptaram outras mulheres e as venderam aos bordéis. Quantas vezes haviam roubado crianças, matado famílias e assassinando pessoas inocentes. Aqueles homens ali grande parte era procurada por seus crimes em centenas de cidades, quantas jovens não haviam estragado, quantas famílias não haviam destruído, rios de sangue corriam de suas mãos. Bae Long, Bae Dong e Bae Rong olhavam incrédulos para a cena à sua frente. Li Shang era como um ceifador da morte, que em apenas algumas respirações, fez 1000 almas irem de encontro ao inferno. Bae Long sabia que fugir não era uma opção, ele então tentou falar. Li Shang, escute. Eu tenho várias escravas. Eu lhe dou todas elas. Se você deixar nós 3 sairmos daqui lhe dou fortunas e escravas. Eu tenho algumas jovens que você gostará. Eu tenho certeza. Enquanto Bae Long falava seus olhos brilhavam com pura maldade. Era como se um demônio falasse em seu lugar. Onde elas estão? Li Shang. Os olhos de Bae Long brilharam quando vira o interesse de Li Shang e rapidamente disse. Elas estão trancadas em uma prisão subterrânea aqui dentro do acampamento e eu vou pegar. Ele mal terminou sua frase quando Li Shang calmamente flutuou um pouco para baixo. Ele então juntou suas 2 palmas, esticou suas mãos para a frente e então no momento seguinte um poder enorme vazou de seu corpo. Nota autor, como se ele fosse dar um biquinho na piscina kkkk. Um grande que terra transbordou de seu corpo e então ele afastou rapidamente suas palmas, no solo do acampamento a terra se abriu. Como se fosse aberto o fecho de uma roupa. A terra se rasgou e imediatamente um grande calabouço foi revelado com dezenas de mulheres, crianças, homens, jovens e velhos. Haviam quase 4.000 pessoas ali dentro e a visão era realmente triste. Entre eles haviam até mesmo pessoas mortas, ou seja, eles estavam presos em um local onde, dentre eles haviam corpos apodrecendo. Maldade não era suficiente para descrever a situação. Isso era demoníaco. Você pode escolher quantas quiser, tenho certeza que você ficará satisfeito. Bae Long era como um demônio oferecendo uma bandeja de manjares. Mas então ele notou algo no rosto de Li Shang. Uma fina linha de lágrima escorria dos olhos dele, seus olhos agora eram completamente brancos, sem cor. Sua pele foi coberta de runas e uma aura dourada cobriu seu corpo como um manto. Como? Como você ousa fazer isso? Li Shang berrou. Ele então disparou contra Bae Long, sua velocidade foi tão assustadora que ele quebrou a barreira do som. Sua velocidade era tanta que já havia ultrapassado várias vezes a velocidade do som. Os olhos de Bae Long não conseguiram localizar Li Shang e ele só o sentiu quando este apareceu a centímetros de seu rosto. Li Shang então invocou o punho do deus dragão e segurou o crânio de Bae Long, este por sua vez sentia os ossos de sua cabeça trincando e sangue jorrava de seus olhos, nariz, boca e ouvidos. Solte meu pai! Rugiu Bae Dong. Ele atacou com uma linda lança negra que exalava grande quantidade de que diabo. 1000 lanças da morte diabólica. Bae Dong. No momento seguinte, milhares de lanças de que diabo rugiram nos céus, a força de alguém no pico do 3º grau era louvável. Seu ataque poderia varrer uma pequena cidade do mapa, poderia rasgar montanhas e mudar a paisagem do local. Li Shang manteve o aperto sobre a cabeça de Bae Long e então com sua outra mão ele invocou outro punho do deus dragão. Nesse momento uma garra de 10 metros apareceu no ar. Era como se um dragão levantasse sua pata e impedisse que o próprio mundo progredisse. As lanças negras dispararam como meteoros em direção à garra do deus dragão.
Mas como uma parede impenetrável, a garra de Li Shang impediu que qualquer uma das lanças de que diabo chegassem até ele. Nesse momento, em uma visão desesperada, Bae Hong correu. Seu pai foi dominado com um simples aperto sobre sua cabeça. O ataque mais forte de seu irmão foi defendido casualmente, o que sobraria para ele um mero cultivador no primeiro grau do Dao do Espírito. Mas Li Shang o deixaria fugir tão facilmente. Rapidamente ele liberou toda a sua aura e fechou sobre Bae Hong. No ar, Bae Hong sentiu sua mente se quebrando, suas forças sumindo e seus olhos ficaram escuros. Como um pássaro ferido, ele caiu em direção ao solo. Ele estava à beira da morte. Bae Long, percebendo o rumo que as coisas tomavam, queimou sua vitalidade em uma tentativa desesperada de fugir do aperto de Li Shang, mas assim que ele fez isso, se arrependeu. Li Shang então usou sua mão e arrancou um dos braços de Bae Long de seu corpo. No instante seguinte, ele arrancou o outro. Bae Dong estava alucinado e também queimou sua vitalidade. Ele então usou novamente o ataque das 1000 lanças da morte diabólica em direção a Li Shang. Você acha mesmo que uma técnica desse nível pode levar o nome morte nela? Quebre-se, Li Shang. Ele então conjurou outra garra do deus dragão, mas essa era muito maior e sobre ela estavam escritas, como letras em uma página de um livro, milhares de runas. As lanças de que diabo nem encostaram na garra e foram desfeitas simplesmente pela aura da garra, que permanecia imponente no ar. A garra de Li Shang então se moveu no ar como uma bala de canhão e foi em direção a Bae Dong. Este usou todo o seu poder para se defender, mas foi em vão. O ataque de Li Shang nem havia encostado nele e ele já havia sido enviado voando, como uma bala, em direção às montanhas abaixo, simplesmente pela pressão do ataque. Por favor, me poupe, Bae Long implorou, vendo que seus 2 filhos já estavam em seus últimos momentos de vida. Você não merece estar nesse mundo, Li Shang. Ele então retirou rapidamente 2 lanças de prata de seu anel. As cobriu com energia e as lançou, uma em direção a Bae Hong e outra em direção a Bae Dong. Suas cabeças foram empaladas e grudadas no solo. Devido ao poder contido nas lanças de Li Shang, as montanhas abaixo entraram em colapso, causando uma grande avalanche de rochas que esmagou os corpos de Bae Dong e Bae Hong. Bae Long, por outro lado, em seus olhos ardia a chama do desespero e do arrependimento. Mas ela rapidamente foi substituída por ódio. Ele então disse: se eu vou morrer, levarei você comigo. Bae Long. Seu núcleo de Qi então entrou em colapso. Ele usou suas pernas para se prender a Li Shang e um olhar enlouquecido passou por seu rosto. Todo o que em seu corpo foi sugado completamente pelo seu núcleo de Qi. Ele queria sobrecarregar ele e causar uma grande explosão.